Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler somente o verso de número 27. Se alguém perto de você está sem o exemplar da Bíblia, compartilhe com ele o elo da palavra, e assim poderemos ler a porção do texto anunciado. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Bruno. Hoje ele está muito bem para louvar. Ela é criteriosa, sniper, com relação a isso, não tiver nem minuto. Mas muito bom estar me acompanhando. O verso 27, seus olhos estão no texto? Amém. Repita comigo, Santa Bíblia. Santa Bíblia. O verso 27 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. E você diz: graças a Deus. Graças a Deus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, fala comigo através da tua palavra. através da tua palavra. Edifica-me por ela, Edifica-me por ela. renova-me por ela, Renova-me por ela. consola-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. Glorificarei o teu nome. E na certeza Certeza que tu estás nesta palavra, estás nessa palavra. eu já me assento fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus, Mas aleluia. eu tô nem aí pra ele. Glória a Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Meus irmãos, o texto que lemos essa noite nos remete para aquele dia que foi um dia mais importante da história da igreja. O domingo mais importante na história da igreja. O domingo da ressurreição do nosso Senhor. Jesus já havia ressuscitado e muitos dos discípulos de Jesus não sabiam. E por isso, começaram a dispersar, saíram de Jerusalém e voltarem, alguns para a Galiléia ao norte, outros para outras cidades da Judéia, achando que a história tinha acabado. Esse texto que lemos vai nos remeter para o episódio dos dois discípulos de Jesus que decidiram sair de Jerusalém no domingo, depois do sábado. Afinal de contas, Jesus já tinha morrido, a esperança havia acabado, e eles estavam pegando o caminho de retorno para a sua casa, que ficava em Emaús, aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. É óbvio que os irmãos sabem que os dois discípulos de Emaús não eram dois homens, e sim um casal. Se você quebrar a cabeça e ler a Bíblia, você acha o nome dos dois. Um se chamava Cleopas e a sua esposa se chamava Maria. Se você fuçar mais um pouco, você vai descobrir que ambos eram tios de Jesus. Cleopas era irmão de Maria de Nazaré, que concebeu o nosso Salvador. E mesmo com essa proximidade de Jesus, devido à tristeza, à melancolia, à tristeza do que tinha acontecido, de verem Jesus ser crucificado na sexta-feira, eles estavam desesperançados, chorosos, melancólicos, caminhando para casa, quando alguém se alinha a eles na caminhada, começa a acompanhá-los, e eles não percebem que era o próprio Salvador. E quando Jesus se aproxima deles, pergunta: o que vocês estão conversando entre si? Que melancolia é esta? Que tristeza é esta?
E eles perguntaram, não reconhecendo que era Jesus, disseram: oxe, tu és o único peregrino. Não conheceram Jesus, chamaram Jesus de peregrino. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não está sabendo das últimas notícias? Deu para Jerusalém TV, você não viu? Deu na Galileia FM? E aí Jesus pergunta a ele: quais notícias? E eles passam a dizer: a respeito do nosso mestre, o nosso Raboni, varão valoroso, profeta, poderoso em obras. Aleluia. E como as autoridades judaicas os entregaram às autoridades romanas, e ele foi crucificado. Aí Jesus puxa a orelha deles e diz: ó nécios e insensatos e tardios de coração, para crer em tudo aquilo que as Escrituras dizem, os profetas dizem, pois era necessário que o Cristo padecesse para depois ser assunto aos céus. Você sabe qual o restante da história? O caminho era longo, mas quando você está com Jesus, o caminho é curto. Eles chegam em Emaús, e depois de Jesus estar partindo o pão, eles reconhecem tardiamente que era Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção é para esse versículo que nós lemos, e eu vou repetir para vocês. Começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Eu não quero falar muito dos discípulos de Emaús. Eu quero extrair esse texto para te chamar a atenção para uma verdade. A Bíblia fala que Jesus vai inaugurar uma escola dominical ao lado dele. No caminho de Emaús ele começa, foi a primeira escola dominical da dispensação da graça. Domingo pela manhã, no início da tarde, ele começa a expor, a explicar aos dois discípulos de Emaús tudo o que estava escrito a respeito dele, Jesus Cristo, nas Escrituras. E ele começa, segundo a Bíblia, por Moisés, passa pelos profetas, subentende-se profetas menores e profetas maiores. E aí falando com eles, explicando a eles, expondo-lhes tudo que estava na Escritura a respeito dele, de Jesus. Só um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a Bíblia fala que Jesus passou a explicar-lhes a partir de Moisés, deixa eu te explicar. Não é que Jesus começou com Moisés, dizendo assim: Moisés nasceu a perseguição de Faraó, a mãe dele que ela afetou um cestinho de vinho com legume, jogou no carriçal do Nilo. Não. Ele não estava falando sobre a vida e a história de Moisés, que é tremenda. Ele estava dizendo, a Bíblia, que Jesus começou pelos escritos de Moisés, para dissertar a eles tudo que estava escrito nas Escrituras. Eu e você sabemos que Moisés escreveu, além do Salmo 90, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o que a Bíblia diz é que Jesus foi lá no princípio e começou a explicar tudo o que estava nas Escrituras a respeito dele. Eu gostaria de entregar o tema da minha mensagem. Antes de eu continuar, o tema da minha mensagem é Jesus, a espinha dorsal da Bíblia. Aleluia.
Glória a Deus. Dois, aleluia. Jesus, a espinha dorsal da Bíblia. Aleluia. Glória a Os irmãos Deus. sabem tanto quanto eu que a espinha dorsal, a coluna cervical, é que nos mantém de pé. Tanto que indivíduos, não é, que sofrem acidentes e acabam quebrando, machucando, não é, a coluna vertebral ou a cervical, ficam paraplégicos, ficam tetraplégicos e não conseguem se manter de pé, perde movimento. Assim também é Jesus. A Bíblia, sem Jesus, não fica em pé. Mas graças a Deus, que Jesus é a coluna cervical da igreja, e ela se mantém Glória de a pé Jesus. por mais de 2000 anos, e está aqui na tua mão para a glória do nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Quando dizemos que Jesus é a coluna cervical, para que seja de fato a coluna dorsal da Escritura, Jesus tem que estar em 3 lugares da Bíblia. 3 lugares da Bíblia. Repita comigo, ele tem que estar no início. Ele tem que estar no início. Ele tem que estar no meio. Ele tem que estar no meio. E ele tem que estar no fim. Ele tem que estar no fim. Vou repetir. Para ser a espinha dorsal, Jesus tem que estar no início, Jesus tem que estar no meio, e Jesus tem que estar No fim. E é só isso que eu quero dizer, comprovar para os irmãos e conversar com os irmãos essa noite. Primeira Aleluia. pergunta: Jesus está no início? Glória a Qual o Deus. início da Bíblia? Nos escritos de Moisés? Gênesis. E exatamente no escrito de Moisés, no primeiro versículo da Bíblia, está escrito assim. Eu só vou te lembrar porque você sabe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você pode repetir isso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí você para pensar, pregador, já começou errado. Pastor, só errou, não? Porque se Jesus tem que estar no primeiro versículo da Bíblia, no Gênesis 1, ele não está. Não está porque você leu em português. Mas você sabe que todo o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. E no hebraico está escrito assim: Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et ha-shamaim et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E antes que eu continue te explicando, deixa eu te dar um outro detalhe. Você sabe que o hebraico bíblico tem aproximadamente 8.000 palavras. O hebraico que foi escrito no Antigo Testamento tem 8.000 palavras. E você sabe que o professor Aurélio Buarque de Holanda, que escreveu o dicionário mais famoso da língua portuguesa, afirma que o português original tem 382.000 palavras. Então você tem um idioma com 8.000 e um outro com 382.000 palavras. Isso oficial, fora aquelas que se inventou durante o tempo aí, não é? Exemplo: um gringo vem para cá, um estrangeiro vem para cá, ele vê um animal chafurdando na lama e te pergunta: qual o nome desse animal? Você diz: porco. Aí ele para um pouquinho para pensar e ele diz assim: qual o nome daquele time que não tem mundial? Porco. E quem não gosta de tomar banho, que vende banho? Porco. Confunde a cabeça, o que é porco? Agora, no nosso idioma, que tem tantas palavras, existem algumas palavras que têm muito significado, significam muita coisa. Imagina no hebraico. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, ele pegou o Bereshit bara, que são duas palavras no hebraico que se juntam uma, e se nós separarmos o Beret do Reshit, você tem Beret, no, Reshit, princípio. Só que princípio, o Beret,
tem 3 significados diferentes: princípio, cabeça, primogênito. E o BE pode ser no, nele, em, para e por. Você não entendeu, não é algo do português. É só para te dizer que na realidade esse versículo não está falando de um tempo. O que a Bíblia está falando não é que no início, no princípio, numa data. Não. A Bíblia está falando que no princípio, pelo princípio, no princípio, Aleluia. nele, e Glória por a ele, Deus. é que Deus criou todas as coisas. Glória a Jesus. Olha o que Aleluia. diz a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Porque nele, ó nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Diga para o seu irmão, meu irmão, princípio Princípio não é uma data. não é uma data. Princípio é Princípio uma pessoa. é uma pessoa. Aleluia. Como assim, pastor? Eu me lembro que Jesus foi até a aldeia de Betânia, porque ele havia recebido um recado de que seu amigo Lázaro estava doente. Jesus recebeu o recado, mandou o mensageiro de volta, esperou mais alguns dias e disse para os seus discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme. Só Jesus para chamar a morte de sono. O nosso amigo Lázaro dorme e eu vou lá despertá-lo. Os discípulos disseram: se ele está doente, Jesus, se ele está dormindo, faz bem para o organismo, ele vai sarar, não precisa ir lá. Não, Jesus disse, na verdade ele está morto. Jesus chega em Betânia 4 dias depois que Lázaro está sepultado. Quando Marta, lá na aldeia, fica sabendo que Jesus chegou na porta da aldeia, ela sai como uma doida atrás de Jesus. E chega lá e vai dar de dedo em Jesus, dizendo: Jesus, quantas vezes você esteve na minha casa, preparei comidinha para você, mandei lavar suas roupas, e quando nós chamamos, porque Lázaro estava doente, você não veio. Olha o que ela diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela quer dizer, sabe Marco, quando eu te chamei no passado? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, para acalmá-la, disse: Marta, seu irmão há de ressurgir, há de ressuscitar. Aí Marta, que invocou o passado, vai jogar a conversa para o futuro e diz: eu sei, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Jogou lá para o futuro. Aí Jesus disse: Marta, você não entendeu nada, Marta. Não é passado, não é futuro. A ressurreição não é um dia, a ressurreição é uma pessoa. Olha, como assim, Senhor? Eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Minha vida. Glória a Jesus. E quem crê Aleluia. em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Aleluia. Então, a ressurreição é um dia, o princípio é um dia. Diga para o seu irmão: o princípio Princípio é um dia. é um dia. Então, no original, para provar que Jesus está na Bíblia, o texto poderia ser sido traduzido por João Ferreira de Almeida assim: em Cristo, por Cristo, para Cristo, para o princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia. Pastor, muito bom, mas pastor Alberto, pastor Arroz nos ensina que se você fala e afirma uma verdade no Antigo Testamento, você tem que tirar a contraprova no Novo Testamento. Não é assim quando você faz um exame? Indiferente do resultado, você pode fazer uma contraprova. E a contraprova do Antigo Testamento é o Novo Testamento. E para a gente tirar essa contraprova do Novo Testamento, eu preciso te falar de 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Eu sei que na sua vida toda cristã você nunca perguntou
por que a Bíblia tem 4 evangelhos? E se não perguntou, deveria perguntar. Por que 4 evangelhos para falar basicamente as mesmas coisas? É que os 4 evangelhos foram escritos por 4 evangelistas diferentes para 4 públicos ou leitores diferentes. Exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E Mateus queria apresentar Jesus para os judeus como o rei dos judeus. Marcos foi escrito para os romanos. E Marcos queria apresentar Jesus aos romanos como servo sofredor. Lucas escreveu para os gregos. E eles são mais intelectuais, mais cheios de não me toca, não me reles. Lucas escreve aos gregos para apresentar Jesus, o homem perfeito. E João, quando escreve, diga para o seu irmão, escreveu para você. Escreveu para a igreja. Para apresentar Jesus como Deus. Eu estou comprovando que Jesus estava no princípio, tá? Quando você abre o Evangelho de Mateus, tem uma genealogia, não tem? Tem. Uma genealogia porque Mateus precisava comprovar que Jesus era judeu e era rei. Então ele começa a genealogia de Mateus em Abraão, passa por Davi, chega até José, que foi marido de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, para comprovar que Jesus era judeu, da gema, e de que ele era descendente do trono de Davi, herdeiro do trono de Davi. Quando Marcos vai escrever para os romanos, ele vai apresentar Jesus como servo. Aí eu te pergunto, quem quer saber a descendência de servo? Quem quer saber qual a ascendência do servo? Quem quer saber o pedigree de servo? Quem foi o pai, o avô do servo? Quem quer saber? Por isso o Evangelho de Marcos é o único que não tem genealogia. Mas quando você vai para Lucas que escreveu aos gregos, e queria provar que Jesus era um homem perfeito, ele começa a genealogia dele de trás para frente. Mateus começou de frente para trás, começou em Abraão, terminou em José. Lucas começa em José e vai para trás, ultrapassa Davi, ultrapassa Abraão e chega em Adão, para mostrar que o primeiro foi perfeito, mas falhou no paraíso. O segundo foi perfeito, não falhou no deserto e não pecou sequer em palavras, em pensamentos e em ações. Você conhece ele? Se você pode, glorifica o nome de Jesus. Ah, pastor, mas peraí. O senhor disse que o único evangelho que não tem genealogia é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de João também não tem genealogia. Deixa eu te explicar uma coisa. Não tem genealogia do jeito que Mateus fez, do jeito que Lucas fez. Aí eu te pergunto, Deus tem pai? Deus tem mãe? Deus tem ascendência? Não. Por isso João, que quer apresentar a você, a igreja, o Jesus que nós conhecemos, ele vai apresentar como Deus, e Deus não tem pai. Por isso a genealogia de João começa assim, no princípio. Opa, eu vi um aleluia, teve alguém que pegou. A genealogia de João começa assim, no princípio. Aleluia. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Olha o princípio aí. Jesus estava no princípio. Por isso ele é a espinha dorsal da Bíblia. Diga para o seu irmão, você entendeu? O pastor vai começar tudo de novo. Repita assim: Jesus estava no princípio. Jesus estava no princípio. A segunda pergunta: para ele ser espinha dorsal, ele tem que estar no meio. Deixa eu só dar um aviso, só para desavisar. Aqui não tem, eu sei que lá na igreja da minha sogra em Campinas que tem uns crentes que ficam voando. Esse pastor aqui está meio esquisito, o tema é completamente diferente. Pastor viu, irmão, não seja pego de surpresa, fica ligado, porque Deus tem surpresa na tua vida. Jesus tem que estar
no meio. Se está no princípio, tem que estar no meio. A minha pergunta para você que é bibliógrafo, biblista, ama a palavra, é: qual é o centro da Bíblia? Ah, pastor, eu nunca parei para pensar. Não tem problema, eu vim aqui para ajudar você a pensar. Qual é o centro da Bíblia? Você sabe tanto quanto eu que a Bíblia tem 1189 capítulos. Repita comigo para você nunca mais esquecer. A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. Para nós descobrirmos onde é o centro, nós temos que descobrir aonde é o capítulo, não é? 1189 dá divisão por 2? Pastor, não dá, sou bom de matemática, 1189 é número ímpar, vai dar quebrado. Então você tira um, vai dar 1188. Dividido por 2, dá 594 capítulos. Eu sei que você não vai ter tempo de contar agora, mas eu contei para você. Se você abrir em Gênesis, capítulo 1, e for contando 594 capítulos, você vai cair no Salmo 117. Só que lembra que sobrou um, né? Então você pula no Salmo e começa a contar de novo a partir de 119. Você vai parar lá em Apocalipse 22. Então o centro da Bíblia é esse capítulo que você pulou. Salmo de número 118. Pastor, o Salmo 118 tem 29 versículos. Qual versículo é o centro? Aí você tem que contar os versículos. A Bíblia tem 31.105 versículos. Também não dá divisão por 2 porque é ímpar. Então você tira um, dá 31.104 versículos. Então você começa em Gênesis 1:1 e conta 15.552 versículos. Sabe que versículo que vai cair? Salmo 118, verso de número 22. Você quer abrir comigo, se alguém quiser colocar? O que diz Salmo 118, versículo 22? Fala sobre a pedra. Eu ouvi um aleluia baixinho, vou repetir. O centro da Bíblia fala sobre pedra. Aleluia. A pedra. E ela diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Aleluia. Em algumas versões, a pedra angular. Glória a Deus. Quem que é a pedra? Jesus. Olha o que diz a Bíblia no Novo Testamento, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Glória a Deus! Contra ela. Aleluia! Glória a Deus. No versículo central da Bíblia, Jesus está lá, como pedra, rejeitada pelos edificadores, mas eleita e preciosa por Deus, para ser uma pedra angular. Aleluia! Você sabe o que é uma pedra angular? Nos tempos onde não tinha viga, onde não tinha estribo, onde não usava ferro, a pedra angular era colocada no centro da obra, para que a casa, a construção, a edificação ficasse apoiada nela. Então ela tinha que ser uma pedra extremamente forte, que aguentava o tranco, porque ela não podia rachar. Só que para ser eleito pelos edificadores como pedra angular, ela tinha que aguentar o tranco. Então ela passava em alguns testes antes de ser usada como pedra angular. Eles pegavam uma pedra, escolhiam uma pedra e faziam um teste. Cobriam ela com lenha, tacavam fogo, e quando ela já estava incandescendo, eles vinham e jogavam água. Se ela não trincasse no choque entre o fogo e a água, ela era eleita.
essa aqui é uma pedra angular. Aleluia. Nós podemos usar. A nossa pedra angular passou no teste. Glória a Deus. Deus. Na casa dele, ele não rachou. Aleluia. Jogaram ele no chão, esbofetearam, bateram nele com azorrague, ele não rachou. Cravo nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinho na cabeça, ele não rachou. Ele é a espinha dorsal da igreja, porque ele é pedra angular. Aleluia. Eu gosto muito de falar de coisas interessantes. Se você não chegar em casa, você não vai fazer isso hoje. Se você fizer como ministro do Supremo, passar vistas, passe uma vista no Salmo 118. Depois você vai circundar o verso 22. Você sabe que o Salmo 118, para a maioria dos comentaristas bíblicos, foi Davi que escreveu. Eu que não sou tonto, também acredito que foi Davi. Pela forma poética de escrever. Então eu creio que Davi estava sentado, orientado pelo Espírito Santo. Sabe o que Davi estava escrevendo no Salmo 118? Um hino de louvor, também chamado de masquil, para a entrada do templo, ensinando como deveria se portar, como deveria adorar o Senhor. E ele vai indo. Sabe o músico que se assenta para compor uma canção, um louvor? Né? Ele está desligado de tudo, ligado naquela inspiração, e ele está lá, e de repente o Espírito Santo chega para ele e diz assim: Davi, para o quê? Para agora. Mas eu estou no 21, eu quero escrever 29. Não, você vai parar agora, porque eu quero que você registre uma coisa. Aí Davi sai totalmente do assunto. Se você pegar o versículo 21, não fala sobre isso. O versículo 23 não fala sobre isso. Mas o Espírito Santo diz para Davi: é que no centro tem que estar ele. Aleluia. Glória a No Deus. centro tem que estar aquele que estava no princípio e que está no fim. Então separa o que você está escrevendo e escreve esse versículo. Se você parar para pensar, é um versículo totalmente aleatório, mas Davi escreve esse versículo no Salmo 18, 22, e depois no 23 ele volta ao assunto de louvor e adoração. Aleluia. Para provar que Jesus é o centro da Bíblia. Aleluia. A palavra do Senhor diz, no texto que lemos em Mateus 16, que ele é a pedra. E muita gente nesse texto acha e crê que Jesus estava falando de Pedro. Mas Jesus não estava falando de Pedro, porque o nome Pedro significa fragmento de pedra ou pedregulho. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu é um fragmento de pedra, mas tem uma coisa: sobre esta rocha que sou eu edificarei. Aleluia. Glória a E as Deus. portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, aleluia. Não só Jesus estava falando sobre ele, mas olha o que ele diz usando o feminino: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se fosse Pedro, ele teria dito contra ele, mas ele falou ela. O problema é que nesse versículo aparecem dois femininos. Quais? A pedra e a igreja. Então, quando Jesus falou que não prevalece contra ela, estava falando sobre quem? Estava falando sobre ele mesmo, sobre a pedra angular. Aí ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a pedra. Deixa eu lhe explicar. O que eram as portas do inferno? O Hades, moradia dos mortos. E até Jesus, o Hades nunca soltou ninguém. Caiu lá, ele prendia e não soltava. Ninguém saiu do Éden. Ninguém conseguiu romper as portas do inferno. Mas Jesus um dia na terra disse: você não solta, né, morte? Você não solta, né, inferno? Daqui a pouco eu vou descer aí, você vai ver se eu não vou arrebentar. Aleluia. Sexta-feira ele desceu. Sábado ele pregou para os espíritos em prisão. Mas quando chegou no domingo de manhã, Jesus disse: é o tempo de romper. Glória Ele a rompeu as cadeias da morte, as portas do inferno. Aquilo que limitava saiu para fora e ele ressuscitou, vivo está. Glória a Deus. Glória
do seu nome. Ah, pastor, então quer dizer que a igreja, a porta do inferno pode prevalecer sobre a igreja? Não, porque se a igreja está em Cristo, nem na pedra, nem na igreja, as portas do inferno irão prevalecer e a vitória é nossa. Glória a Deus, aleluia. De Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que eu tenho servido ao Senhor por 36 anos. E louvo a Deus por isso. E houve um período da minha vida que eu era itinerante. Passei 7 anos na itinerante, antes pastor da igreja. Viajei por muitos lugares. E em todos os lugares que eu ia, participei de congressos tremendos, simpósios, festa urbana, festa de criança, festa do jovem, aniversário da igreja, inauguração do templo, aquela coisa toda. Esses dias atrás, teve um irmão que me perguntou assim: pastor, o senhor já foi itinerante, né? Já. O senhor já teve algum lugar que Cristo não estava? Eu disse: eu tive. Mas pastor, a Bíblia fala que Deus é onipresente. Deixa eu explicar uma coisinha para você. Onipresença de Deus não é Deus estar em todos os lugares. Repita isso, que você depois não falar, pastor Alberto, eu estou ensinando heresia. Onipresença de Deus não é Deus estar em todos os lugares. Onipresença de Deus é Deus pode, se quiser, estar em todos os lugares. Aleluia. Você entendeu? Onipresença de Deus. Deus pode estar em todos os lugares. Você não pode afirmar que Deus está em todos os lugares. Respondendo a esse irmão, a você, que deve estar na curiosidade: pastor, um dia o senhor esteve num lugar que Jesus não estava, pastor? Eu tive. Novembro de 2011. Novembro de 2011, eu peguei um avião em Guarulhos e fui até a Turquia. Da Turquia, troquei de voo e fui até Tel Aviv, a capital política de Israel. Chegando em Tel Aviv, peguei um ônibus e fui até Jerusalém, a capital religiosa dos judeus. Chegando em Jerusalém, eu fui até um jardim tombado pelo patrimônio histórico, que nos tempos de Jesus pertencia a um certo senador chamado José de Arimateia. E nesse jardim tem uma gruta. Sabe o que está escrito na porta da gruta? Ele não está aqui. Aleluia. Você não pegou, né? He is not here. Ele não está aqui. No túmulo ele não está. E eu tive lá para comprovar. Não está só escrito na porta. Ele não está lá. Ele não podia estar em todo lugar, mas no túmulo ele não está. Na cruz também ele não está. Aonde que ele está? Ele está na Peniel, Luz das Nações. Ele veio aqui para ser glorificado, para ser exaltado, para ser bendito. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode aplaudir o nome do Senhor. Jesus está no começo. Jesus está no meio. Mas para ser espinha dorsal, ele tem que estar no fim. Qual é o fim? Apocalipse capítulo 22. Eu quero te convidar a abrir. Se você fica com a Bíblia fechada, fica me olhando com essa cara desconfiada, então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 22. Hoje eu estou tão perdido que eu estou sem relógio. Eu estou achando que os irmãos vão chegar em casa só amanhã. Apocalipse capítulo 22, o último versículo da Bíblia. Ele está no primeiro, está no meio e está no fim. Versículo 21 diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Não precisa de muita argumentação, né? Ele está no fim, não está? Glória a Deus. Só para provar que ele está no fim. Ele está no fim do fim. Algumas versões bíblicas
ouviram esse amém. Mas na minha tem. Na sua tem. Sabe quem é esse amém? Ele. Aleluia. A palavra do Senhor diz que todas as promessas, tantas quantas promessas Deus fez, é nele o sim e por ele o amém. Ele é o amém. Então ele está derradeiro, ele está por último. Mas eu quero terminar, ou quase terminar, falando com os irmãos a respeito dessa expressão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos nós. Isso aqui é uma bênção, não é? É uma bênção. Poderia até ser uma bênção apostólica. Não é, uma parte, mas é uma bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? A graça do Senhor Jesus. Isso é uma bênção. Você sabia que na Bíblia tem a bênção apostólica oficial? Digamos, irmãos, você ouve ela todo culto. A Bíblia, a bênção apostólica oficial está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 14. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: se você prestar atenção, vai ser uma bênção. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja sobre todos nós. Amém. Pastor, o senhor disse que nós ouvimos todo o culto, nós ouvimos um pouco diferente. Ouvimos um pouco diferente, sabe por quê? Porque nós, os pastores pentecostais, os pentecas, e as pastoras também, costumamos inverter a bênção apostólica. E nós começamos com o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo. Você sabe que há muitos anos atrás, eu acredito que em 93, eu participei de uma convenção na Comadesp em São José do Rio Preto. E na escola bíblica da convenção para os pastores, um dos assuntos era a bênção apostólica que nós, pentecostais, impetramos sobre a igreja. E coincidentemente, o pastor, teólogo, que dissertou sobre essa parte da aula, uns 2 ou 3 anos depois, viria a ser o meu pastor Walter Brunelli, da Beriana. E chegou-se à conclusão de que nós, os pastores pentecostais, somos tão temerosos de Deus que nós criamos uma hierarquia. Não, primeiro Deus, depois o Filho, depois o Espírito. Então é o amor de Deus, a graça do Filho e a consolação da comunhão do Espírito. Quando a Bíblia de fato coloca a graça do Filho, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, nessa convenção chegou-se à conclusão que ninguém peca por quem inverte. Sabe o que acontece? É que nós, no temor, criamos uma hierarquia. Não, primeiro Pai. E o próprio pastor Walter, que defendeu essa tese, quando eu fui no ministério dele, durante anos, cansei de ver ele dando bênção apostólica, o grande amor de Deus. Começando pelo Pai. Mas por que a bênção da Bíblia é diferente da nossa? Primeiro, na Trindade não tem hierarquia. Aleluia. Eu ouvi um aleluia assim, eu vou repetir. Na Trindade divina não tem hierarquia. O Pai é igual ao Filho, Aleluia. O Filho é igual ao Espírito, o Espírito é igual ao Pai. Não existe hierarquia. Glória a Deus. Como assim, pastor? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Aleluia. O Pai é eterno, o Filho é eterno,
O Espírito é eterno. Glória a Deus. O Pai é todo-poderoso. O Filho é todo-poderoso. O Espírito é todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa. Por que a bênção apostólica e a bênção final começa pela graça? A graça do Filho. Porque é tudo pela graça. Aleluia. É por causa da graça. Aliás, se não fosse a graça, não teria graça. E se a graça não fosse de graça, também não teria graça. É pela graça do Filho. Aleluia. Então, quando a bênção apostólica é impetrada, primeiro é a graça. Porque se não fosse a graça do Filho, nós não conheceríamos o amor do Pai. E através do amor do Pai é que nós usufruímos da comunhão do Espírito. Aleluia. Então levanta a tua mão e diga Glória a comigo. Deus. Pela graça Pela graça do Filho, do Filho, eu tenho acesso eu tenho acesso ao amor do Pai ao amor do Pai e à comunhão e à comunhão do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é lindo. Pastor Roberto, quanto tempo eu tenho? Eu tenho mais 5 minutos. Aquele pregador, cara de pau. Aquele pregador, ele me faz com a permissão do pastor. Você não pediu? Esse ano é o ano de romper no vosso ministério nessa igreja. Aleluia. O que é romper, pastor? É extravasar os limites, sair do lugar do conforto e ultrapassar expectativas. E eu quero profetizar na tua vida: você vai muito mais além. Aleluia. Glória a Deus. E vai romper em 2025. Qual é o segredo, pastor? Coloca Jesus no início. Aleluia. Coloca Jesus no meio. Glória a Deus. E deixa Jesus cuidar do fim. Aleluia. Que vai dar certo. Aleluia. Um grande, pastora Rose, que eu já ouvi, é alguém dizer assim: Deus na minha vida é o primeiro, depois vem a família, depois vem a igreja. Mas se Deus está em primeiro, ele não está em segundo junto com a família? Se ele está em primeiro, ele não está em terceiro junto com a igreja? Meu irmão, Jesus tem que estar no centro da tua vida. Aleluia. No princípio, no meio e no fim. Aleluia. Ele tem que ser a razão do seu viver. E como coluna dorsal, como coluna vertebral da Bíblia, ele quer ser na sua vida, para que a sua vida permaneça de pé. Então, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos, em tudo que você fizer em 2025, tenha na mente Jesus. No começo, Jesus. E no meio, pastor, Jesus. E no fim, Jesus. E você vai romper em nome do Senhor. Aleluia. Glória a E para Deus. falar que ficou só nas minhas palavras, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. E eu prometo que estou encerrando. A pastora Thalita já está me olhando com cara feia, mas eu confesso que vou só ler esse versículo e vou terminar, que para mim é o texto áureo do romper. Miqueias capítulo 2, verso de número 13. Aleluia. Miqueias capítulo 2, versículo 13. Pode achar, está aí na Bíblia, é de Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Livro do profeta Miqueias, Deus prometendo ao seu povo. Diz assim: e subirá diante deles o arroteador. Tremendo, né? Aquela versão diz: o que abre o caminho. Presta atenção. E subirá diante deles o arroteador. Eles romperão. Ali está passando. Eles
entrarão pelas portas e sairão por elas, e o seu rei irá diante deles, e o seu Senhor à frente deles. Aleluia. Eu gosto da minha versão, arroteador. Talvez seja uma coisa que você nunca ouviu, mas o arroteador é aquele que rompe, que abre caminhos, apesar da dor. Oh, glória. Opa, ouvi um glória. Arroteador é aquele que abre caminho, mesmo sentindo dor, apesar da dor. E aqui está dizendo que aquele que é o princípio, aquele que está no começo, no meio e no fim, aquele que é resplandecente, estrela da manhã, ele é o abridor de caminhos. Na dor, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele rompeu e te dá condições de romper Oh, na glória. sua vida, na sua casa, nos seus negócios, Glória na a sua Deus. família. E tem mais, além dele abrir o caminho, garantir que você vai conseguir, ele vai contigo. Oh, glória. Ele Aleluia. vai contigo, para garantir que você vai romper. Aleluia. E além disso, o nosso Deus vai na nossa frente. Glória a Não Deus. tem jeito, esse ano Não tem é o jeito ano de esse você ano. romper. Esse ano é o ano de você extrapolar, Aleluia. de você sair dos limites e o nome do Senhor ser glorificado na sua Aleluia. vida. Glória a Deus. Repita comigo, é só colocar É só colocar o nosso Jesus o nosso Jesus no princípio, no princípio, no meio no meio e no fim. e no fim. Glória a Eu sou Deus. cantor, diante da pastora Thalita e da Rebeca, eu fico envergonhado, mas eu quero louvar o meu Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Você pode ficar de pé. Aleluia. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oh, aleluia. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. Aleluia. A ele a glória, 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 a ele
Aleluia.